Olá, benditos! Estamos de volta para uma nova série. Serão 24 dias nos passos do homem segundo o coração de Deus em 2 Samuel. No final do livro de 1 Samuel, nós vimos que quando Davi e os seus homens já estavam no campo de batalha, o Senhor os impediu de ajudarem os filisteus na batalha contra Israel, de modo que eles receberam ordens de Aques, rei dos filisteus, para voltarem para Ziclag. Ao chegar lá, eles foram surpreendidos com a cidade incendiada, os seus bens tinham sido saqueados e suas mulheres e seus filhos levados cativos pelos amalequitas. Deus, em sua providência, os guiou até o acampamento inimigo, eles recuperaram todos os seus bens, suas mulheres e seus filhos e voltaram triunfantes para Ziclag. E agora Davi aguardava ansiosamente as notícias da batalha entre os filisteus e os israelitas. Enquanto isso, no campo de batalha, Saul e seus 3 filhos foram mortos, incluindo Jonatas, o melhor amigo de Davi. E os seus corpos estavam sendo profanados pelos filisteus. Um amalequita que estava ali decidiu levar o que ele considerava uma boa notícia para Davi. Saul, seu maior inimigo, estava morto. Ele percorreu quase 30 quilômetros do local da batalha até Ziclag e chegou lá 3 dias depois, com as roupas rasgadas e terra na cabeça, que eram as expressões tradicionais de luto pelos mortos. E então ele deu a Davi as notícias trágicas. Israel havia sido derrotado e Saul e os seus 3 filhos estavam mortos, incluindo Jonatas. Sem dúvida, aquele homem tinha estado no campo de batalha. Talvez, enquanto procurava despojos, encontrou o corpo de Saul e dos seus filhos antes que os filisteus os identificassem e pegou o seu bracelete e a sua coroa de ouro. E certamente, para alcançar favor e talvez alguma recompensa, ele foi até Davi dar-lhe as notícias, tomando para si a honra de ter matado o maior inimigo dele. Podemos imaginar a satisfação do amalequita ao dizer isso, supondo que Davi fosse ficar muito feliz e aliviado com a notícia. Afinal, agora ele poderia pegar a coroa real e o bracelete e usá-los ele mesmo como o próximo rei. Era esperado que Davi celebrasse a morte do seu grande inimigo e rival, mas Davi rasgou suas roupas e lamentou. E todos os homens que estavam com ele também prantearam e choraram e jejuaram até o final do dia por Saul e por Jonatas e por todo o povo de Israel, que estava em uma situação perigosa e desesperada diante da morte do seu rei e da vitória dos filisteus. O trono de Israel agora estava vago e parecia que a unção real que Davi tinha recebido cerca de 20 anos antes agora poderia ser cumprida com a coroa colocada sobre a sua cabeça. O mensageiro amalequita deve ter ficado espantado e depois amedrontado ao ver Davi e os seus homens rasgando as vestes e pranteando. Ele pensou que todos em Ziclag se alegrariam com a notícia da morte de Saul. Provavelmente esperava alguma recompensa por ser o portador de uma notícia tão boa, mas ele não conhecia o coração de Davi. Em 2 ocasiões, ele deixou claro que jamais iria ferir o ungido do Senhor. O perfil daquele amalequita era o de um homem que ganhava a vida seguindo o acampamento filisteu e procurando restos dos despojos das batalhas. Quando o período de pranto se encerrou, no final do dia, Davi continuou interrogando o mensageiro e concluiu que ele merecia morrer. Caso o relato dele fosse verdadeiro, ele havia assassinado o ungido de Deus e deveria, portanto, ser morto. Caso seu relato não fosse verdadeiro, o fato de ter inventado uma história sobre ter executado o rei revelava o seu coração perverso. De qualquer modo, ele merecia morrer. Os israelitas haviam recebido ordem de exterminar os amalequitas, de modo que quando Davi ordenou que o mensageiro fosse executado, estava simplesmente obedecendo ao Senhor, algo que Saul não havia feito. Depois Davi continuou sua lamentação compondo o Lamento do Arco, uma música para expressar a profundidade da sua tristeza. Este cântico foi registrado no livro de Jassar, ou Jasser,
que aparece em Josué como o Livro dos Justos, que era uma coletânea de poemas e cânticos que registrava acontecimentos importantes da história de Israel. No Lamento do Arco, ou Canção do Arco, Davi derrama sua alma e expressa sua profunda tristeza, especialmente por Jonatas. Ele diz: "Estou angustiado por você, meu irmão Jonatas." Essa expressão tinha um sentido duplo, pois Davi e Jonatas eram cunhados. Davi era casado com Mical, irmã de Jonatas, e eram também amigos queridos que haviam feito uma aliança para dividir o trono, sendo que Davi seria o rei e Jonatas seria o segundo no poder. Ao compor esse cântico e exigir que ele fosse ensinado a todo o povo de Israel, Davi deu um exemplo a ser seguido por todos nós: oferecer um tributo carinhoso àqueles que morreram na batalha, protegendo sua pátria, e também o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Depois disso, o Senhor orientou Davi a voltar para Judá e se estabelecer em Hebrom. Mas assumir o trono de Israel não seria tão fácil. Quando ele chegou na região de Judá, logo surgiu um novo rei. A reação de Davi a esse novo rei você confere amanhã aqui no canal Bendito. Até lá!